Nesse vídeo vou falar de magnésio e quais os principais tipos de magnésio que você pode consumir, e qual é o magnésio que melhor se encaixa à sua necessidade, porque geralmente você ouve muito falar a respeito dos benefícios do magnésio e como a população brasileira tem deficiência de magnésio, e como tal deficiência pode ocasionar inúmeras doenças. Portanto, vamos falar dos principais tipos recomendados e qual eu recomendo pessoalmente para o seu caso. Dê like no vídeo e se inscreve no canal e ative o sininho. Comente abaixo o batata para esse vídeo ir no em alta do YouTube. Você pode ir na farmácia ou numa loja de suplementos e não saber qual tipo de magnésio comprar. Você pode ter ouvido falar do cloreto de magnésio, mas na verdade esse é o tipo de magnésio que não é o melhor de todos. Cloreto de magnésio PA já tem benefícios, mas ela não é o tipo que é mais fácil de consumir e nem é o tipo que tem a melhor absorção no organismo. E também você não precisa se preocupar que qualquer tipo de magnésio continua sendo magnésio. Se você tem deficiência de magnésio, isso significa que você pode usar qualquer das opções que existem. No entanto, os dois magnésios favoritos que eu tenho é o dimalato e o treonato, porque auxilia numa melhor disposição e energia, e o outro auxilia no melhor foco mental e permite você evitar depressão e ansiedade, por exemplo. Enquanto um trabalha no corpo geral, o outro trabalha no cérebro. Mas ainda tem outros que têm aplicação mais direta para quem tem intestino preso ou para quem é atleta, e isso pode se aplicar para diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de finalidades. Grande parte da população brasileira sofre de deficiência de magnésio, porque o solo brasileiro não tem tanto magnésio como no Japão, por exemplo. E também a água que consumimos não tem quantidade de magnésio necessária para que todas as 350 reações químicas que ele é responsável sejam feitas corretamente. Se esse mineral está associado com tantas funções enzimáticas diferentes dentro do nosso corpo, se você sofre de deficiência desse mineral, isso significa que você pode ter problemas do coração e ter problemas mentais, problemas de circulação, problemas de intestino e etc. E muitas vezes você é obrigado a tomar medicamentos para remediar algo que poderia ser prevenido com uma suplementação correta de magnésio, que é algo obrigatório para todo brasileiro. Pelo menos a quantidade mínima recomendada aqui é 250 mg. O ideal era nós conseguirmos todos os nossos nutrientes através dos alimentos. Mas os alimentos dependem de um solo propício para que se desenvolva esses micronutrientes, esses minerais. Portanto, a suplementação serve para prover o nosso corpo com os minerais necessários para as reações químicas necessárias para a nossa sobrevivência. O que significa que magnésio, que é responsável por tantas reações químicas dentro do nosso corpo, tem um efeito anti-morte. Pode prevenir até mesmo casos de morte súbita. Logicamente, você deve buscar informação com um profissional licenciado especializado para fazer uso correto do magnésio e qual é o melhor tipo para você. Dever-se lembrar que a única diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Portanto, doses extremamente elevadas desse ingrediente pode fazer mal para a saúde, principalmente se você estiver usando outros medicamentos que podem entrar em reação com o magnésio. Por exemplo, se você está tomando medicamento de pressão alta e tomar magnésio, isso pode baixar ainda mais a pressão e pode causar insuficiência cardíaca, o que é uma coisa que eu não recomendo. Se você não usa nenhum tipo de medicamento, comece a usar com doses pequenas e observar como seu corpo reage. Você pode contar cápsulas de 250 mg até 350 mg, que é a dose mais segura que você pode experimentar. Também tem a preocupação de seu rim estiver funcionando corretamente, pois o excesso de magnésio é excretado pelo rim saudável. Enquanto que se você tem insuficiência renal, isso quer dizer que o excesso de magnésio continua no corpo e isso pode causar outros sintomas. Então o recomendado é de não passar de 500 mg por dia, e de preferência não consumir fora das refeições, mas um pouco antes de você comer ou um pouco depois que você comeu. É lógico que a receita do cloreto de magnésio, que é mais acessível e a mais barata, aquela onde você despeja um sachê na água e prepara a própria solução, não é tão prática quanto cápsulas desse suplemento, pois consumir as cápsulas é extremamente simples. Basta que você tenha um copo de água e a cápsula e consumir a exata quantidade de magnésio que você precisa, que pode ser 250
300 ou 500 miligramas. Se você faz a combinação de dimalato com treonato, por exemplo, que são dois diferentes tipos de magnésio, você pode consumir em diferentes horários e não os dois ao mesmo tempo. Porque se você consumir todo o seu magnésio no mesmo momento, o corpo não absorve tão bem quanto se você fizer a distribuição de 12 em 12 horas, por exemplo. Ou seja, você pode tomar um no almoço e uma janta ou um café da manhã ou na janta, mas não necessariamente você precisa consumir no horário da refeição, você pode consumir fora desse horário. Apesar de perto de uma refeição ser melhor, o magnésio é famoso por ser maestro, ou seja, ele tem função em várias partes do corpo. E segundo alguns profissionais de saúde, se você tivesse que escolher apenas uma coisa para suplementar, eles escolheriam magnésio. Mas o mais importante é a combinação entre cálcio e magnésio, porque se você tem uma suplementação de cálcio sem a suplementação de magnésio, você corre um risco de o sangue ser muito coagulado. Porque enquanto o cálcio tem um efeito coagulante, o magnésio tem um efeito anticoagulante, e por causa disso eles devem sempre estar em equilíbrio. E se você tem pouco magnésio, isso pode ocasionar em problemas de circulação como trombose, arritmia cardíaca, pressão alta, etc. É muito importante saber que pessoas que têm mais idade sempre relatam ter muito problemas e dores musculares, dores nas juntas e em outras partes do corpo. E o efeito da suplementação de magnésio permite com que os músculos trabalhem melhor, trabalhando também nas juntas e nos ossos, trazendo um alívio a dores que são crônicas. Se você é o tipo de pessoa que acorda mal e fica o dia todo com sono e quando chega de noite não consegue dormir, o magnésio tem um efeito de tanto permite que você tenha mais energia durante o dia quanto melhorar a qualidade do sono durante a noite. Alguns tipos de magnésio são mais recomendados para você ter mais energia, enquanto outros são mais recomendados para você dormir melhor e ter um repouso melhor. Então a suplementação de magnésio é algo utilizado tanto quanto para atletas quanto para estudantes. Se você é um atleta que isso significa que você perde grande quantidade de magnésio durante a atividade física. E por isso você precisa escolher o tipo de magnésio que é mais recomendado para esse tipo de atividade. Enquanto se você é uma pessoa que precisa trabalhar com a mente o dia todo, existe um tipo de magnésio que é melhor no seu caso por ter uma maior penetração no cérebro. Ou se você é uma pessoa que tem problemas de ansiedade e depressão, dores de cabeça e outros transtornos relacionados ao cérebro e à mente e à química do cérebro, uma suplementação de magnésio pode ajudar nesses quadros. O que significa que ele não é uma cura, mas pode auxiliar dependendo aí do seu caso. Como esse mineral está relacionado com 350 funções diferentes do nosso corpo, você fazer a suplementação desse mineral, você está trabalhando em todos os aspectos do corpo de forma holística. O primeiro tipo de magnésio, que é mais barato, é o cloreto de magnésio, que você pode consumir na forma do sachê que você coloca na água ou na forma de comprimidos também. Você pode encontrar esse tipo de magnésio como cloreto de magnésio PA. Se você é uma pessoa que tem problemas com o intestino preso, não vai ser um problema. Você poderá consumir esse tipo. Porém, para a pessoa que tem a digestão normal, isso pode fazer com que você tenha que ir no banheiro várias vezes. Além do mais, esse não é o tipo de magnésio que tem a melhor absorção do corpo, porque quando combinado com outros reagentes, isso permite com que a sua função seja mais específica, ou seja, muito melhor absorvida no corpo, como por exemplo o magnésio quelato, que você vai encontrar em forma de cápsulas mesmo, o que torna muito mais prático de consumir, porque você pode armazenar esse tipo de produto por até 90 dias, enquanto que o cloreto de magnésio preparado na água você não pode demorar para consumir mais do que uma semana. Então aí basta você escolher o horário das suas refeições e consumir a cápsula perto desse horário. O magnésio quelato serve mais para auxiliar na ingestão e na digestão dos alimentos. Esse tipo de magnésio quelato é absorvida muito facilmente pelo intestino, o que significa que se você é uma pessoa que não tem problema com o intestino preso, isso pode te incomodar porque você vai cagar demais. Porém, se você é uma pessoa que tem problemas de cagar, essa é a opção para você. Isso facilita na absorção dos nutrientes de qualquer alimento que você ingere,
E a boa notícia é que ele consegue controlar o seu apetite e seu desejo por doces. Se você é mulher e tem um desejo incontrolável de comer doces, magnésio funciona também para essa função. Esse tipo de magnésio atua na síntese de proteínas da função muscular e nervosa, no controle de glicose no sangue e regulação da pressão arterial. E é extremamente importante para a saúde do coração e manter o ritmo cardíaco sob controle. Existem relatos de que o consumo do magnésio evitou com que certos pacientes enfrentassem a mesa de cirurgia e ficassem a vida toda tomando remédios. Logicamente, ele não vai resolver todos os problemas do mundo, mas em alguns casos ele foi muito importante. Também o magnésio quelato é muito usado por atletas que precisam de recuperação muscular mais rápida, e para quem quer desenvolver força e os músculos. Mas principalmente a sua função que pode salvar mais vidas é conseguir manter a saúde do coração e a pressão arterial, o controle do ritmo cardíaco, facilitando assim a circulação geral do corpo, prevenindo problemas e doenças cardiovasculares que são muito comuns no Brasil. Que a principal causa de morte no Brasil são doenças do coração, e por isso muitos conhecidos seus que possam ter morrido por qualquer motivo associado ao coração, poderia estar vivo nesse momento se tivesse fazendo uma suplementação de magnésio. O que não significa que magnésio é uma cura para todos os problemas do coração, mas para problemas mais moderados ele é um grande auxiliar. Uma das principais causas de morte no Brasil também são a diabetes e o suicídio, que pode estar relacionado com índices de depressão e ansiedade. E o magnésio quelato funciona também para ajudar a resolver esses problemas, porque ele tem um efeito relaxante no cérebro, o que ajuda a reduzir o estresse, depressão, ansiedade e insônia. E como ele auxilia na circulação do sangue evitando infarto e derrame, que são uma das principais causas de morte no Brasil. Existe alguma contraindicação para essa suplementação? É necessário ter um acompanhamento de um profissional em caso de pessoas idosas, crianças, gestantes e pessoas com qualquer tipo de enfermidade, ou que estão tomando outro tipo de medicamento que pode reagir com magnésio. Lembrando que magnésio não é medicamento, mas ele pode reagir com outros medicamentos. Ele pode ser encontrado em farmácias e em lojas de suplementos, e normalmente os preços podem variar entre R$30 a R$100, dependendo da marca e da quantidade de cápsulas, e a quantidade de miligramas por cápsula. Se você está na dúvida se precisa tomar magnésio ou não, existem dois tipos de exames de sangue que servem para saber se você precisa complementar tal deficiência de magnésio. Um exame de sangue comum não consegue detectar a quantidade de magnésio que está dentro da célula porque ele é usado pela organela da mitocôndria na célula. Então um exame adequado para você saber se você tem deficiência de magnésio é o exame que consegue detectar a quantidade de magnésio dentro da célula e não simplesmente na corrente sanguínea. Mas a triste realidade é que todo brasileiro tem deficiência de magnésio porque a dieta dos brasileiros não tem magnésio suficiente por causa da falta de magnésio no solo e na água. No próximo vídeo eu vou continuar falando desse mesmo assunto e falar de outros tipos de magnésio. Ative o sininho, mande esse vídeo para o grupo da sua família e nos vemos no próximo vídeo.